Olá a todos, bom dia. Bem-vindo ao nosso primeiro videocast Canela Amarela da Ceres Investimentos, a maior casa de investimento no agronegócio. Eu sou a Sara Dari, economista-chefe da Ceres Investimento, e hoje é comigo o Guilherme Correia. Bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom dia, primeiro convidado. Hoje vamos falar um pouco sobre o setor de leite, tendências, desafios, oportunidade. Por isso, a gente convidou o Guilherme. Ele tem mais de 20 anos na Delaval, uma empresa sueca, que trabalha para melhorar o rendimento e produtividade dos produtores e traz novas tecnologias e inovações. Guilherme, me conta, você fez veterinário aqui na Faculdade Federal de Minas Gerais e foi direto para a Delaval e ficou apaixonada por esse setor. Exatamente. Primeiramente, bom dia, muito obrigado pelo convite, está estreando o Canela Amarela. Eu comecei na Delaval há 20 anos, saí da Universidade Federal de Minas Gerais e na Delaval eu tive uma trajetória em vários setores. Comecei na parte de cercas elétricas, depois assumi a gerência de uma parte de Minas Gerais, gerência comercial. Depois nós inauguramos um departamento de grandes projetos, que eu trabalhei durante 8 anos. Depois eu assumi a diretoria nacional de vendas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o qual correspondia a 50% dos negócios da empresa no Brasil. E, finalmente, eu assumi a área de grandes projetos e contas chaves. A área de grandes projetos é uma área focada em grandes clientes, que a gente vê que é uma tendência mundial e que no Brasil começou há alguns anos e está acelerando esse atendimento dedicado a esses grandes clientes. Ou seja, a gente traz tecnologias globais para essas fazendas escalarem a produção de leite no Brasil. Eu vi que você viaja bastante, Você fechou 100 visitas em fazendas diferentes no exterior recentemente. Isso é a paixão que eu tenho, a questão de conhecer pessoas. Então, toda oportunidade que eu tenho, quando eu viajo para qualquer lugar do mundo, eu faço questão, inclusive quando eu estou de férias, de conhecer, inclusive nas férias, conhecer pelo menos uma fazenda de leite. Então, como a Delaval é uma empresa global que atende, que atua em mais de 100 países do mundo, eu entro em contato com antecedência com algum colega e a gente marca uma visita em alguma fazenda, inclusive quando eu estou de férias. Então, eu vou conhecer essa realidade da fazenda, perguntar algumas coisas para o produtor, e eu completei aí 100 fazendas visitadas no exterior. Isso aí incrementa o meu portfólio de coisas para oferecer e assuntos para conversar com meus clientes aqui no Brasil, para a gente sempre com foco em ajudar a crescer a produção de leite, Legal. No Brasil. Qual que foi a fazenda que mais te impressionou? Que mais te... Fora do Brasil, eu recentemente conheci uma fazenda nos Estados Unidos que me impressionou muito pela produtividade. O nome da fazenda é Cy Ellen, está no estado de Idaho. Me impressionou muito pelo volume de animais sendo ordenhados. Uma fazenda que está ordenhando próximo de 6 mil vacas em um único site. Nossa. É uma ordenha rotatória de 120 postos. Então, essa fazenda está produzindo uma média de 42 litros de leite em 6 mil vacas em um único equipamento de ordenha. Caramba. Isso me chamou muita atenção, porque a produtividade é muito alta nesse local. Então, e a fazenda colocou robôs nessa rotatória. Então, o número de pessoas operando essas 6 mil vacas é muito reduzido. Então, se a gente compara com a realidade nacional, por exemplo, eles estão produzindo lá perto de 5 mil litros de leite por funcionário. No Brasil, hoje, uma boa fazenda produz 1.000 litros por funcionário. Então, me chamou muita atenção essa escala e com a dificuldade de mão de obra que tem no mundo inteiro, a forma com que as fazendas estão encontrando para aumentar a escala, mesmo com um número limitado de pessoas. Legal. A gente vai chegar lá nessa parte. Eu quero começar hoje nos assuntos, primeira parte, o setor de leite brasileiro, principalmente nos anos 21, 22, com a explosão dos preços dos grãos, que é o maior custo dos animais, da alimentação, passou por margens muito apertadas. Aliás, todos os produtores de proteína animal
Agora, já em 23, esses preços caíram, né, muito significativamente. E agora, em 24, a gente consegue ver que as margens já apontaram, né, acima da média histórica, né? A gente viu até um aumento já da produção de leite. Nesses anos 21, 22, né, teve uma queda forte, que sempre é acompanhado quando a margem cai. Você acha que agora essa crise passou aqui no mercado brasileiro, né, ou que ainda tem bastante dificuldades em certos pontos, depende do tamanho do produtor? O leite é uma atividade de escala, né? E margem são dois componentes, receita e custo, né? E isso, margem operacional, e quando você coloca juros, amortizações, depreciações, aí você tem a margem líquida. Então, no momento em que os ingressos da fazenda, né, a receita está baixa porque o leite está num preço mais baixo, o produtor ele tem que controlar custos. Só que tem coisas que são alheias ao produtor. Por exemplo, o preço das commodities agrícolas. Sim. Então, nós estamos num momento que as commodities recuaram de preço, então está dando uma margem boa para o produtor, mesmo com o preço do leite não tão alto. Se o preço do leite aumenta muito, impacta no consumo, na ponta, né? A população não consegue consumir os produtos, automaticamente esse leite vai voltar para um patamar que a população consiga consumi-lo, né? Então, sabendo que ele tem uma receita e os custos controlados e num momento de commodities num preço razoável, né, está dando uma margem razoável ao produtor de leite. Aí você tem outros fatores, por exemplo, entrada de leite importado, né, que atrapalhou muito o setor aí, principalmente o leite vindo da Argentina e do Uruguai. Sim. Entre o leite, substitui pelo leite nacional, automaticamente o produtor recebe menos pelo leite que ele produz. Então, essa é uma variável que não está sob o controle dele. De todas as variáveis que nós falamos aqui, a única que está sob o controle dele é o custo de produção. Sim. E ele consegue ajustar o custo de produção sendo muito eficiente na agricultura, né, produzindo uma silagem de milho de qualidade, com muito grão, muito amido. E também uma outra estratégia é o quê? Dar muita forragem para a vaca. Porque a forragem ela é mais barata do que o milho e ela tem alta produtividade no clima brasileiro, né? Alta temperatura e alto volume de chuva. Então, a substituição de forragem por milho, forragem de alta qualidade produzida e de forma profissional, também ajuda muito no controle de custos do produtor. Ou seja, o produtor ele tem que ser altamente profissional nas vacas e na agricultura. Assim, ele consegue manter o controle do custo, que é a única variável que está na mão dele. Sim. Você comentou na nossa pré-conversa uma coisa muito interessante que nem tinha pensado antes tanto, né? A genética, você comentou, nos maiores partes de custo, né? Precisa vir tudo de fora. Ainda aqui no Brasil ainda não existe uma genética que o produtor conseguia seguir. Então, ele sempre precisa procurar mesmo as vacas de ordenhas de fora, é isso mesmo? O leite do Brasil, ele geralmente são raças europeias, né, que são holandês e Jersey, e existe uma cruza, que é o Girolando, que é uma raça indiana, que veio da Índia para o Brasil, e o Gir foi melhorado no Brasil. Então você tem as raças europeias e essa cruza, que são os Girolandos, né, que é o Girolando. Quando você entra no componente vacas europeias, né, a genética vem da Europa ou da América do Norte. Né, então é 100% importado de lá. O Girolando tem o Gir, que ele é desenvolvido e aprimorado no Brasil, muito bem aprimorado, diga-se de passagem, e com a genética europeia. Então faz a mistura. Então a genética da linha europeia é um componente que também deve ser importado, que impacta no custo de produção, porque tem variação de moeda. Sim. E também o custo, né? Porque quando é lançado um novo touro, e é um touro que consegue passar muitas características positivas, as empresas cobram o preço por isso. Sim. E uma tendência, né, que a gente observa, eu peguei alguns dados aqui no IBGE,
né, as unidades de inspeção, né, de leite caíram na média entre 2010 e 2023 em torno de 14% por ano. Então, né, tá tendo uma concentração, né, acho que os pequenos produtores cada vez, né, tem que sair mais, principalmente acho que nesses anos onde que aperta custo, ainda vai ter mesmo uma seleção. Em Minas Gerais teve queda anual de 20%. E você acha que agora, né, que está tendo uma melhora, que esses produtores pensam em voltar no setor, ou você acha não, realmente vai ter cada vez mais os maiores prevalecendo aqui, porque no fundo, né, se falou, é uma economia de escala, né, que precisa ser trabalhado. O leite, existe uma consolidação no mercado, né, uma redução drástica do número de produtores no mercado. Né? Desde 2000 a 2020, na Europa, por exemplo, 75% das fazendas leiteiras deixaram de existir, né? Mudaram o setor. No Brasil, no mesmo período, 2000 a 2020, 29%. No Rio Grande do Sul, em 8 anos, reduziu 60,78% o número de estabelecimentos leiteiros. Ou seja, a consolidação das fazendas, o aumento é uma realidade hoje no mundo todo. Tem que acontecer, né? A Europa tem uma questão ambiental, que tem alguns países, por exemplo, a Holanda, tem que diminuir o efetivo animais em 30%. Por questões ambientais, os solos estão muito sobrecarregados. Então, e essa tendência de consolidação, ela também já veio para o Brasil e está acelerando cada vez mais. O leite tem uma barreira de entrada muito alta, o custo de implantação da fazenda é muito alto. Então, a pessoa que sai do setor, que geralmente é o médio, pequeno, para ele regressar, ele tem essa barreira de entrada. Entendi. Então, dificilmente ele volta para a atividade. Então, ele muda de atividade dentro do agronegócio, ou arrenda a propriedade para outra pessoa e vai viver do arrendamento, mas essa barreira de entrada é um grande impeditivo para ele voltar para a atividade leiteira. Seguindo nisso, a gente sabe que existe essa consolidação no mercado. Nos Estados Unidos, em 70 anos, eles passaram de um rebanho de 22, 23 milhões de vacas para 9,2. Agora aumentou um pouquinho, foi para 9,4, mas a produção de leite foi de 53 bilhões de litros para 83 bilhões de litros por ano. Ou seja, a produtividade das vacas aumentando. E o mesmo aconteceu no Brasil. O rebanho efetivo diminuiu, mas foi compensado pela produtividade. Então, se você olhar a média dos últimos anos, o crescimento de produção de leite ele não é tão substancial. Mas com redução do número de vacas e aumento da produtividade dessas vacas, a gente pode considerar assim, que está crescendo. E isso, sob o ponto de vista ambiental, é muito bom. Por quê? Porque você produz mais leite com menos unidades menos unidades. Isso quer dizer o quê? Menos impacto ambiental. Menos vaca produzindo mais leite. Então, essa tendência de consolidação é uma tendência existente no mundo. Ela vai só acelerar de agora para frente. E nós, como empresa, também hoje direcionamos a nossa parte de pesquisa e desenvolvimento nesse sentido, para atender grandes fazendas. Vou te dar um exemplo. A gente trabalhava com um carrossel para 100 vacas. Nós já fizemos um carrossel para 120. Carrossel de vacas. O carrossel é uma ordenha, bem lembrado, uma ordenha onde as vacas sobem, ela gira como se fosse um carrossel de parque, uma ordenha rotatória. E nessa rotatória, antes a gente podia colocar até 100 vacas. Hoje a gente consegue colocar 120 vacas embarcadas. Isso quer dizer que a fazenda pode chegar até 1.000 vacas por hora. Então, se você pensar num turno de 7 horas, essa fazenda poderia ser capaz de ordenhar até 7.000 vacas, com um único equipamento de ordenha. Né? E a gente tem experimentado isso nos Estados Unidos com sucesso e cada vez mais a gente consegue embarcar novas tecnologias que vão ganhando aí 20 minutos, 10 minutos. Com isso, o produtor consegue incrementar mais vaca no sistema e aumentar a produtividade da fazenda. Só uma dúvida técnica, por que carrossel? Por que realmente é redondo e não outro formato? Existem vários formatos, né? O carrossel, ele para grandes rebanhos, ele tem se popularizado cada vez mais
Por quê? Porque o homem fica parado. E você consegue colocar robotização em alguns pontos. Entendi. Né? Então, como é uma plataforma rotativa, né, o homem fica parado. Ele pode ficar parado. E no formato que ainda a gente trabalha, que é o formato de fosso, o homem fica caminhando. Inteligente. Então, e num turno de 7 horas, o operador vai caminhar aí por volta de 6 a 7 quilômetros. Nossa. Na ordenha estática. Na ordenha rotatória, que é o carrossel, ele vai caminhar 2 quilômetros durante todo o turno. Então, o homem ele consegue começar e finalizar o turno de trabalho, o operador, né, desgastando fisicamente menos. Ele consegue produzir mais durante o turno de trabalho. E também você consegue colocar robôs para fazer algumas operações repetitivas, substituir a mão de obra por robôs em operações muito repetitivas, principalmente na desinfecção dos tetos antes e depois da ordenha. O robô que faz isso? O robô faz isso. O robô ele detecta a perna da vaca, ele entra no meio da perna e faz um spray do produto desinfetante no teto das vacas. Nossa. E as vacas elas devem ser desinfetadas os tetos antes da ordenha e após a ordenha, por questões de mastite, né, para evitar a transmissão de doença entre rebanho e também para que quando ela venha da cama onde ela está deitada com o úbere, né, os tetos sujos, ele seja desinfetado antes de tirar o leite. Entendi. É uma questão sanitária. Pensando em questões sanitárias, né, e supervisão, questão de saúde, eu vi, né, os números que me impressionaram, né, vamos dizer, do total de leite de 34, 35 milhões de toneladas aqui no Brasil, desses mais ou menos 9, quase 35% ainda são de unidades não inspecionadas, né? Isso é bastante alto, né? Assim, me impressionou que ainda tem uma grande parte ainda não inspecionado. Você acha que isso vai se reduzir, né, conforme que precisa essa profissionalização, etc.? Eu acho que esse número deve reduzir por questões de saúde pública, né? A grande função nossa dos médicos veterinários é o quê? Evitar a transmissão de doenças dos animais para os seres humanos. Quando você tem um leite que não é inspecionado, esse leite pode ser um carreador de doenças para o ser humano. Então, a inspeção do alimento ela tem o primeiro fator dela de importância é a saúde pública. O segundo fator é a questão de comércio internacional, né? Se eu tenho parte do leite inspecionado e parte não, essa parte que não pode levar doenças para a parte que é feita para comércio internacional no futuro, e isso impacta na exportação, né? No ingresso de divisas internacionais no Brasil. Aonde está esse leite informal? Né? O Brasil é um país que tem muita economia informal. Né? Se eu for aqui na rua agora, vai ter um vendedor de picolé que ele está na economia informal. Vai ter uma pessoa vendendo uma verdura. Essas pessoas precisam dessa atividade econômica para sobreviver e colocar comida e alimento dentro das suas famílias. A dignidade delas está relacionada com esse trabalho. Por isso, também existe o leite informal no Brasil. Esse leite, principalmente, são queijos, né? Queijo mussarela, queijo que a gente consome, e leite de porta em porta, que ainda no interior acontece muito, principalmente no norte e nordeste. Mas a gente não precisa de ir longe para isso. Quando eu visito a minha família aqui no estado de Minas Gerais, uma vez por semana chega uma picape na frente da casa, toca a campainha e trazendo um queijo. Esse queijo é o queijo informal, né? Então, a gente... Não adianta a gente pensar que isso está muito longe da nossa realidade. Ele ainda está presente no nosso dia a dia. Mas como atividade econômica, essa informalidade ela deve diminuir. Sim, perfeito. E você falou, né, no início que o custo para, né, ter uma fazenda, né, de grande escala ou para aumentar essa escala, né, para ter maior rentabilidade, o custo é muito alto, então precisa normalmente de crédito, né? Você acha que isso aqui no Brasil é um problema? Você viu dentro das produtividades que isso é um fator do produtor que está faltando crédito, ele quer fazer, mas não consegue porque, né, o crédito do governo não é suficiente, ele procura mais no setor privado? Essa resposta eu vou ter que dividir ela em dois.
A primeira é o seguinte, o Plano Safra do Brasil hoje, eu não tenho o número muito preciso, mas deve estar na faixa aí de 300 bilhões de reais. O agronegócio ele demanda 1 trilhão. Sim. Então, o que acontece? Nós temos um gap a ser preenchido. Esse gap ele tem que ser preenchido por instrumentos financeiros do mercado financeiro. Né? Os bancos e o mercado financeiro eles existem para quê? Para financiar o crescimento das empresas e as pessoas físicas. Se eu quero comprar uma casa, se eu quiser fazer um empréstimo para comprar a casa, eu estou antecipando um sonho. Poderia economizar e comprar essa casa daqui a 20 anos, ou eu posso pegar um empréstimo e antecipar o meu sonho. No caso da empresa, ele precisa do investimento para quê? Para ele colocar os bens de capital, a infraestrutura, para ele ordenhar as vacas e a receita mensal ele vai pagar ali o empréstimo que ele fez. Sim. Como existe um gap, o que o governo tem disponível para emprestar não é suficiente, o mercado financeiro ele precisa de atuar. Né? Só que, ao longo dos anos, o produtor ele veio acostumado a trabalhar com o crédito do governo com juros subsidiados. Sim. E esses juros custam muito alto para o cofre público. Né? Porque eu, como pessoa física, vou lá e compro um título do Tesouro Direto, que vai me pagar IPCA mais 6%, por exemplo, e ele vai emprestar esse dinheiro que eu emprestei para o governo ao produtor subsidiado. Então, essa conta ela tem que ser paga no futuro. Sim. Então, a tendência é que os bancos e os instrumentos de crédito financiem o agronegócio, assim como acontece nas outras empresas. Né? Então, houve, por muitos anos, esse instrumento oferecido pelo governo com crédito subsidiado. Então, eu acho que, realmente, o mercado, os bancos, precisam de ter mais relacionamento com os produtores de leite. Então, você pega o setor bancário, ele está concentrado em São Paulo, na Faria Lima. Você tem um produtor de leite, produtor de commodities, ele está no interior do Brasil. Alguém precisa de fazer essa conexão, porque o CPF que está aqui não conhece esse CNPJ pessoalmente. E os negócios são feitos com relacionamento. Né? Então, Sim. por isso que hoje, cada vez mais, os bancos estão fazendo agências especializadas no agronegócio. Para quê? Para que esse CPF ele tenha mais relacionamento com o CNPJ. Porque o dinheiro existe, só que ele precisa de chegar na ponta. Na outra ponta, na né? outra ponta, né? Então, eu acredito, sim, que essa junção tem que cada vez mais acontecer. Sim. E o segundo ponto é o seguinte, as fazendas têm que melhorarem o gerenciamento. Né? Quando eu vou captar um crédito no banco, para eu comprar uma casa, eu tenho que mostrar meu imposto de renda, eu tenho que mostrar toda a minha vida financeira para o banco fazer uma avaliação e saber se eu tenho capacidade de pagamento ou não. A grande maioria das fazendas não tem esses números para mostrar. Então, como que o banco vai oferecer um crédito sem saber se ele tem capacidade de pagamento? Então, hoje a gente vê clientes que trabalham com caixa alto, mas mesmo assim usando o banco. Por quê? Para o banco ir criando um histórico com esse cliente para saber que ele tem capacidade e ele é um bom pagador. Né? E grande parte dos investimentos hoje tem sido feitos com fluxo de caixa, que é limitado, e a indústria, também para movimentar o setor, né? Por exemplo, a Delaval, às vezes a gente faz um pagamento em 4, 5 vezes para um cliente. Né? Isso tem impacto no nosso caixa. A gente, como instituição, a gente paga os bens que a gente importa e eu parcelo isso para o meu cliente. Então, eu tenho um desencontro de fluxo de caixa. Sim. E essa capacidade de financiamento, mesmo que no curto prazo, para nós ela é limitada. Né? Então, realmente, o banco é o facilitador desse negócio. E você acha, né, você falou que várias fazendas, né, ainda não têm essa consciência, né, financeira, conseguem, né, organizar todos as finanças que o banco precisa. Você acha com as gerações, né, mais jovens, não sei, está tendo problema de novas gerações que ocupam, que devem ir talvez uma outra cabeça, ser mais moderno, né, entrar nessa parte? Ou você vê não está tendo, né, uma gerações seguindo e ainda é difícil, fica com... A gente assim, não pode ser injusto, né? Essas fazendas, por que elas não têm esse gerenciamento tão apurado?
Porque os produtores eles estão operando a fazenda, né? Então, eles começaram pequeno, Sim. com atividade, com muito esforço. Eu vejo os produtores de qualquer setor, eles são heróis, né? Começaram pequeno, pouca terra, foram escalando o negócio dentro do que então eles têm que gerenciar e expandir o negócio e operar o negócio. Fazer tudo ao mesmo tempo. Fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje em dia, nós mesmos, as indústrias que fornecemos equipamentos, os nossos equipamentos já capturam muitos dados, então já facilita muito a gestão do negócio. O que era tudo feito na prancheta, no papel, hoje os equipamentos já oferecem dados, então automaticamente já vem melhorando essa gestão nas fazendas. E as novas gerações, as gerações futuras, que normalmente foram estudar e estão regressando para o negócio dos pais, já vem com a cabeça mais de gestão. Ninguém quer ficar operando, ordenhando vaca 8 horas. Então, estão investindo em tecnologia. Para quê? Para redução de esforço. Sim. E melhoria da gestão. Mas aí, por outro lado, precisa ter quase uma estrada em tecnologia, né? Porque imagino, né, para administrar essas máquinas, não deve ser fácil também. Eu mal consigo conectar o computador aqui na tela. Imagina essas grandes máquinas. Esse é um trabalho que vem sendo muito bem feito pela indústria, né? Então, o produtor compra um trator. A indústria faz essa transferência de conhecimento, né? Porque está ali a tecnologia, eu preciso de alguém para transferir o conhecimento para o produtor. Eu vejo hoje a indústria no geral, né? A indústria farmacêutica, ele passa o conhecimento das moléculas para o produtor, para o veterinário. A indústria de ordenha, da qual eu faço parte, a gente qualifica as pessoas para usar o nosso equipamento. Vocês têm consultores que ensinam? Tem consultores, a gente faz uma entrega técnica, faz um acompanhamento, legal. Atendimentos online. Os equipamentos hoje você já consegue fazer um acesso remoto para resolver grande parte dos problemas remotamente. Então, assim, a indústria tem feito um belíssimo trabalho. Eu costumo fazer uma comparação, né? Eu sou casado com uma médica. Quem que é a grande fonte de informação sobre novas moléculas para minha esposa? A indústria farmacêutica. Então, ela recebe no consultório dela uma pessoa da indústria farmacêutica que vai atualizá-la do que vem e está vindo sobre tecnologias de novas moléculas. Então, da mesma forma, nós da indústria temos essa missão, transferir ao nosso cliente o conhecimento do nosso setor, o que está vindo, aonde nós estamos investindo em pesquisa e desenvolvimento e qualificá-los para usar. Porque existe uma barreira, né? A gente coloca a tecnologia, existe uma barreira. A pessoa trabalhava de um jeito, agora vai trabalhar com outro. Você precisa de quebrar essa barreira para ele escalar dentro dessa tecnologia. E essa é grande parte do nosso trabalho hoje em dia. Legal. E nessas tendências, quando alguém faz um investimento, qual que você acha atualmente, né, tá pegando mais, né? Qual tipo de tecnologia? Você falou do carrossel, então é mais na parte de rentabilidade, facilidade, reduzir mão de obra, ou também em questão bem-estar animal, que pode ser que acontece também, né, em grandes fazendas, principalmente na Europa, né, estão sempre falando disso. Quais são as tendências atuais nessas tecnologias, você acha? A primeira tendência, no meu ponto de vista, é a questão de estabulação dos animais. Né? Por quê? Porque você consegue colocar o animal em um ambiente controlado. Você imagina uma vaca produzindo 30, 35 litros de leite, andando no sol, no pasto, num dia de chuva. É ruim para o operador, que ele tem que ir às 4 horas da manhã pegar uma vaca na chuva para ser ordenhada, e é ruim para a vaca, que ela vai ficar caminhando. Uma vaca de alta produção, o metabolismo dela é equivalente a uma maratona. Nossa. Então, você imagina uma pessoa correr uma maratona por dia. O metabolismo de uma vaca de 40 quilos de leite é o equivalente a uma maratona por dia. Então, essa vaca, se ela estiver estabulada, na sombra, cama limpa, água limpa disponível, comida, essa vaca vai performar muito mais. Então, assim, a primeira linha de investimentos que eu vejo é a questão de estabulação. Manter essas vacas no ambiente controlado. Com isso, o que o produtor ganha? Ele ganha área agrícola. Né? Então, ele deixa de colocar a vaca para colher o próprio alimento, para ele colher o alimento no momento certo, estocar e entregar na boca da vaca. Com isso, você pode explorar mais o potencial genético das vacas. Então, mais genética para as vacas. Investimento em genética. Sim. Também puxa uma linha de nutrição.
Se eu tenho um animal com capacidade produtiva de 40, estava produzindo 30, eu já dei um conforto, foi para 35, vou melhorar a nutrição, vou levar ela em 40. Né? Aí vem os equipamentos. Né? Existe robô hoje que tira o leite das vacas sozinho. Ele não tem disponibilidade de mão de obra. Ele é um pequeno produtor. Ele tem que acordar às 4 da manhã para ordenhar as vacas. Então, o que ele faz? Eu vou investir num robô. Desculpa, mas nem precisa colocar as máquinas? Não, o robô faz toda a operação. Tudo sozinho? Ele vai embaixo? Identifica a vaca, ele já faz a desinfecção do teto, coloca as teteiras, tira o leite, alimenta a vaca. Nossa. Tira, desinfeta, a vaca vai embora sozinha, outra vaca entra no posto daquela. Então, é uma ótima tecnologia, onde você tem problemas de mão de obra. Né? É uma excelente tecnologia para o pequeno produtor, que geralmente é o marido e a esposa, porque o filho foi estudar na cidade e vai voltar daqui uns anos. Ele não tem, a fazenda não gera caixa para contratar pessoas. Sim. Então, o robô é uma ótima tecnologia nesse sentido. E agora, equipamentos grandes para a pessoa, para o produtor conseguir colocar muitas vacas numa menor quantidade e ordenhar essas vacas rápido e de forma segura. Né? E com isso ele consegue liberar, ser muito profissional na agricultura, consegue pegar todos os dejetos dessa vaca e toda a água gerada, faz energia com biodigestores e pós-bio ele ainda usa os dejetos para voltar para a área agrícola. Ou seja, reduz o custo de fertilizante químico, é uma economia circular assim, na essência. Uma fazenda de leite é uma economia circular na essência da palavra. Perfeito, muito legal. Quero mudar um pouquinho agora para a parte de consumo. Né? Eu vi no Brasil aqui, né, o consumo de laticínios como um todo, então leite, né, queijo, está meio estagnando. Tem os últimos 10 anos, né, tem uma taxa de crescimento anual bem baixa. Isso também porque está vinculado, né, muito o consumo de laticínios com renda, né, e crescimento econômico. E aqui no Brasil, né, nos últimos anos, o crescimento foi bem limitado. Então, né, uma opção, né, para os produtores, né, seriam também as exportações. Eu vi que mercados no Oriente Médio, como, né, Emirados Árabes, estão grandes importadores, estão consumidores também, né, de laticínios cada vez mais, e na Ásia. Como que você vê, né, essa tendência aqui no mercado? Você acha que aqui no Brasil, sim, vai tendo, né, potencial de crescimento, né, talvez para outros tipos, não leite in natura, mas queijos, ou também esse mercado de fora? Como que você vê essa tendência? Mais uma vez, eu vou ter que tentar separar em dois aqui. Eu faço várias perguntas, mas... mas é bom que a gente consegue explorar bastante coisa. O consumo de lácteos, né, como de qualquer outro item da economia, ele é dependente de renda. Sim. Né? A pessoa, quando está desempregada, ela não vai numa pizzaria, ela não compra uma camisa. Né? Então, ela precisa de renda. E renda você tem de duas formas, vamos falar. Crescimento da economia, que não é um crescimento expressivo durante anos. Tivemos ainda o problema do Covid, Sim. que desacelerou. Né? Então, é um crescimento... O Brasil cresce aí, a perspectiva de crescimento é 2%. Sim. Né? Então, esse crescimento ele não imprime a dinâmica que a economia precisa. Sim. A segunda parte que poderia crescer de fato, né, é educação. Educação, você melhora o PIB per capita do país. Só que para investir em educação e a gente colher os resultados, vão 10 anos, são 2 gerações. Décadas. Uma geração, né? Pelo menos uma geração, tecnicamente, são 25 anos. Então, Sim. eu teria que investir hoje em educação básica, não em ensino superior. Educação básica para melhorar a produtividade da mão de obra do país, consequentemente, melhora a renda e ele vai consumir mais lá na frente. Aí você teria uma melhoria substancial no consumo de lácteos e de todas as outras coisas do setor. Então, a gente sabendo disso, que a gente não vai ter grandes saltos no consumo, né? A economia cresceu 3%, ok. A pessoa vai comer mais pizza, vai comer mais hambúrguer, cheeseburger, né, que tem queijo, vai tomar Sim. mais leite, uma série de coisas vai impactar, ok. Mas para ter um crescimento substancial, teria que melhorar a renda, o PIB per capita do Brasil, que é uma coisa de longo prazo.
Sim. Então, uma outra estratégia que eu acho que o Brasil deveria mirar, como todos os outros segmentos do agronegócio já fizeram, que é exportação, né? Hoje, a demanda de lácteos, de exportação de lácteos no mercado global, são 95 milhões de toneladas. E esse número para 2035 vai passar para 115 milhões de toneladas, ou seja, um incremento de 20 milhões. Ao mesmo tempo, a Europa tem que reduzir até 2035 10 milhões de toneladas, ou seja, esse gap que é de 20, ele passa a ser 30. Quais são os grandes países exportadores de leite do mundo? Estados Unidos, né, produz muito, exporta muito, principalmente para o México. Europa, União Europeia, Uruguai e Argentina. Uruguai é um volume pequeno, Argentina é um volume considerável para o Brasil, mas em fatores globais aí, e Nova Zelândia, claro, exportando grande volume de leite para a China. A Nova Zelândia também tem uma questão ambiental que não pode crescer mais. A China, ela está trabalhando fortemente para resolver o problema de produção de alimentos deles. Eles não têm segurança alimentar. Que é a grande meta deles. É a grande meta deles, e eles, por questões climáticas e solo, eles não conseguem atingir esse objetivo. Né? Então, eles dependem muito do mercado de importação. Mas tudo que eles conseguirem produzir a mais, eles reduzem essa importação. Sim. Mas continuam sendo grandes importadores de lácteos. Porque cada coisa pequena, a China é gigante. Né? Tudo é gigante. Tudo é gigante. Agora, a Índia entrando no mercado, sendo a nova China, né, do mercado, 400 milhões de pessoas da Índia, vivem ainda com $2 por dia. Né? Então, nós estamos falando assim, abaixo do limite da linha da pobreza. Sim. Né? Então, aumentando o ingresso dessas pessoas, automaticamente elas começam a consumir mais alimentos. É a primeira coisa, imediato. Mais alimentos e depois melhora a qualidade dos alimentos. E o leite é uma fonte de proteína básica, acessível e maravilhosa em termos nutricionais. Porque ele traz proteína, gordura, que no desenvolvimento, principalmente de crianças, é muito importante, minerais e além disso, ele tem a questão que ele hidrata, né? Porque ele tem muita água na composição dele. Então, a Índia, entrando 400 milhões de pessoas na economia de forma substancial, também vai demandar leite, apesar de eles serem grandes produtores de leite já. Né? A Índia já é um grande produtor de leite. Então, a gente tem um cenário, né? Ásia e África demandando grande quantidade de leite. Europa reduzindo a produção de leite. Questões ambientais. Questões ambientais. A China e os Estados Unidos pode ter uma guerra comercial. Sim. Né? Se o Donald Trump volta, pode existir uma guerra comercial. Então, existe uma grande oportunidade global no setor de exportação de lácteos. O Brasil, ele tem que trabalhar em algumas frentes para capturar. Primeiro, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, né? E essa questão de fiscalização do leite. O leite formal. Que vem com profissionalismo. Com profissionalismo. Então, assim, existe essa grande oportunidade. Basta nós, como setor, queremos capturá-la e trabalhar para isso. Mas a oportunidade está aí. E eu sou da área comercial. Né? Como é que a área comercial funciona? Relacionamento. Sim. Né? Não adianta eu tentar vender um equipamento de ordenha lá da minha casa. Né? Eu tenho que ir conversar com meus clientes, gerar demanda, explicar, mostrar para eles as tecnologias disponíveis. Para eu vender leite, para o Brasil vender leite, precisa de interlocução com os países. Né? Tanto na esfera do presidente da República, abrir novas... e quanto os ministérios e também as indústrias. Eles precisam de colocar interlocutores nos países, negociando e mostrando a cara. Né? Assim é feito o comércio internacional e nacional. Negócio, cada né? negócio. Né? Legal. E eu vi assim, uma coisa muito curiosa, né, principalmente na Ásia, tem uma altíssima taxa de lactose intolerância. Eu vi principalmente na China, acho que acima de 90%. Né? Não precisa ser completamente intolerante, mas tem alguma coisa que eles não digerem bem da mesma forma. Mas mesmo assim esse mercado é crescente. Está mudando esse perfil? Na verdade, né, vem essa intolerância do perfil de consumo, porque só toma quando era criança, né? Ou, né,
agora está mudando, né? Os mais idosos, a população está envelhecendo, volta a tomar mais leite. Como é que se vê? Isso é possível de mudar essa grande taxa de intolerância lá, né, nos mercados asiáticos, que é um grande potencial para o mercado brasileiro? Hoje existe a tecnologia lá, né? A tecnologia disponível para leite sem lactose. Então, esse problema já fica resolvido automaticamente. As pessoas já podem consumir o leite normalmente. O segundo ponto, o leite, nutricionalmente, ele é muito importante em todas as fases da vida. Principalmente em crianças, quando está sendo desenvolvido a parte cognitiva, né, os cerebrosídeos, né, a parte... está sendo desenvolvida essa parte cerebral da criança. É muito importante o leite, tanto materno quanto qualquer fonte de lácteos. Durante a vida também é importante, e na senioridade, quando a pessoa está mais velha, o leite é uma ótima fonte de cálcio, né? Os ossos vão enfraquecendo. Então, assim, uma coisa está posta: o leite é um ótimo nutriente para todas as fases da vida. Né? Se a gente for voltar um pouco no tempo, na década de 90, o ovo ele foi durante muito tempo taxado como um produto que não deveria ser consumido por humano. A pessoa poderia consumir, não sei se você vai lembrar, 2 ovos por semana. Eu lembro que o Mike Tyson, numa entrevista, ele falou que comia 18 ovos por dia. Eu tenho amigas que comem 20 ovos por 2 dias. Agora o ovo virou a vedete da nutrição. Não, se a pessoa comesse 4 ovos na década de 90, era capaz dele na portaria ele cair morto. Morrer. Morreu. Hoje não. Hoje o ovo virou a vedete. O leite, ele vai assumir essa posição, e eu tenho certeza. Por quê? Por causa dos aspectos nutricionais. Né? E o ser humano, ele domesticou os animais há muitos anos atrás, e ele consegue usufruir do que os animais produzem para o próprio benefício. Né? Então, essa questão de lactose ela já está resolvida pela indústria, né? E a questão, para mim, o grande impacto do volume de leite consumido nesses países asiáticos é a pobreza. Né? A pessoa, quando não tem dinheiro, ela não consome um produto sofisticado como as proteínas. Sim. Então, aumentou a renda, automaticamente a proteína entra na dieta da população. Perfeito. E eu vi uma notícia muito legal, né, nos derivados de leite. Vi que o queijo Morro Azul, aqui no Brasil, foi eleito um grande vencedor do concurso Melhor Queijo do terceiro Mundial do Queijo. Então, você vê essa tendência nos produtores que agora, em vez, né, mudar de um commodity in natura, vamos fazer produtos mais com maior valor agregado? Essa questão é uma questão de nicho. Né? A minha visão é um nicho de mercado, pouco explorado no Brasil, e deve, como qualquer outro setor, ser investido nesse nicho para explorar a potencialidade. Né? As pessoas estão nos grandes centros com dinheiro, e as classes A e B principalmente, com dinheiro no bolso, e querem consumir esses produtos. Né? O queijo frescal é muito bom, mas as pessoas querem consumir queijos maturados. Adoro queijo de cabra. Nossa, queijo é de muito cabra. caro, né? Então, existe um mercado escancarado para esse setor. Só que ele é um mercado que exige uma cadeia logística de frio. Consequentemente, você tem que ter 2 empresas. Uma empresa produzindo leite e o queijo, e outra empresa transportando esse leite até o mercado consumidor. Então, eu vejo como um produto de nicho, vai crescer muito o consumo, principalmente classe A e B, só que ele tem uma limitação por questões logísticas, questões de produção. Então, o grande leite que a gente conversa no Brasil hoje, para a gente capturar as oportunidades do mundo, é o leite commodity, né? Produção de leite commodity, e que já é, né, uma transformação de milho e soja num produto de mais valor agregado. E já é uma transformação em proteína. Então, nós vamos deixar de transportar commodities agrícolas para transportar proteínas, agregar valor. Né? A mesma discussão que nós já vimos aí muitas vezes com o minério de ferro. Por que o Brasil não exporta ferro ao invés de exportar o minério? Ok, tem mercado para minério, vamos exportar o minério. Se a gente conseguir beneficiar, transformar ele em aço, exportar aço, vamos exportar também. Eu não estou falando que eu sou contra a exportação de commodities, milho e soja. Mas a gente pode exportar milho, soja, carne e leite. Sim. Né?
Mas, voltando à sua pergunta central, esse mercado de nicho ele vai continuar existindo e deve ser muito bem explorado. Né? Aqui em Minas nós temos 4 microclimas que são produtores de queijos muito especiais, que vão em concursos na França e estão ganhando dos queijos franceses, que são queijos tidos como os melhores queijos do mundo. Né? E os queijos de Minas estão fazendo sucesso aonde vão. Uma delícia, já estou ficando com fome. Muito bem, Guilherme. Agradeço, já chegamos no final do nosso primeiro videocast. Espero que tenham gostado. Nosso Canela Amarela vai ter mais episódios, a gente vai mudar os temas. Muito obrigada por ter vindo. Tá? Foi muito legal, muito enriquecedor a nossa conversa. E espero que vocês tenham gostado. Dá um like nas redes sociais, né, no YouTube, vai ter, né, o streaming desse vídeo. E nos vemos no próximo com outros temas. Obrigada. Sou a Sara Dari, da Ceres Investimentos. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade da participação, passar uma mensagem final. Nós, no Brasil, a gente deveria ser mais orgulhosos, no bom sentido, do que a gente produz aqui. O Brasil é a maior matriz de economia de energia sustentável do mundo. Né? Os nossos produtores, o mínimo que eles devem preservar do meio ambiente é 20%, dependendo do bioma, 50% ou 80%. Então, nós somos o país que mais produz energia sustentável do mundo. Somos grandes poupadores do meio ambiente. Temos a capacidade produtiva. Então, acho que nós deveríamos capturar essa oportunidade e dizer ao mundo, com muito mais propriedade, que o produto feito no Brasil ele é o melhor produto em termos de economia sustentável do mundo. Então, mais uma vez, Sara, muito obrigado aí por ter me chamado aí para o podcast. Espero ter contribuído. Foi um grande prazer. Obrigada a todos. Tchau, tchau.